Amigos queridos, que a doce paz de Jesus a refletir-se em nossos corações nesta hora permaneça conosco. Que estes eflúvios sublimes que se derramam sobre nós encontrem receptividade em nossos corações. Jesus, bom e amado Mestre, se conosco, Senhor. Que os prepostos do seu amor na terra, regimentados em caravanas de luz, possam continuar zelando pela humanidade da terra, socorrendo, amparando, encaminhando aqueles de nós que deambulamos pela existência a esmo. Que possamos todos encontrarmos o caminho redentor, as sendas iluminativas, os roteiros de trabalho incessante no bem, para nos redimirmos perante as leis de Deus, sentindo de bem perto o Senhor Jesus, a presença honrada e amiga dos seus tarefeiros, responsáveis por este Evangelho. Nos entregamos, Senhor, para que nos sintamos dóceis instrumentos, dignos e úteis a serviço do bem, hoje e sempre. Obrigada, Senhor Jesus. Obrigada, amigos queridos. E que assim seja, Mestre. Do Evangelho segundo o Espiritismo, amar o próximo como a si mesmo, o item 9. Os efeitos da lei de amor são o aperfeiçoamento moral da raça humana e a felicidade durante a vida terrestre. Os mais rebeldes e os mais viciosos deverão se reformar quando virem os benefícios produzidos por essa prática. Não façais aos outros o que não quereris que vos fosse feito, mas fazei-lhes, ao contrário, todo o bem que está em vosso poder lhes fazer. Esse momento da humanidade significa para nós um despertar, está significando para nós um convite, uma oportunidade. E é sobre as oportunidades que o planejamento reencarnatório nos possibilita que nós estamos refletindo que as nossas chamadas provações, são oportunidades da circunstância reencarnatória que, se nós tivéssemos sensibilidade para perceber como oportunidade, nós seríamos menos rebeldes e menos viciosos, como fala o Evangelho. A nossa rebeldia, ela advém ainda do nosso orgulho e do nosso egoísmo, de nós acharmos que os nossos pensamentos são superiores aos pensamentos da lei de Deus. Esse estado de loucura, porque é uma insanidade do espírito, priorizar o que pensa e não aquilo que precisa e necessita realizar, tem causado em nossa organização espiritual, nosso perispírito, graves dificuldades. Então, as enfermidades, como diz Emmanuel no Pensamento e Vida, elas são a consequência dos nossos desatinos perante a lei. Em que momento elas se apresentam na mente ou no corpo? No momento em que nós já temos razoável condição de aproveitamento daquela enfermidade para a nossa transformação. Porque se a enfermidade chega por consequência dos nossos desatinos, e nós nada tivermos melhorado em função disso, não teremos aproveitado como oportunidade.
e ficou apenas como sofrimento. E o sofrimento, se não aproveitado como oportunidade, não nos faz crescer. Então, Emmanuel diz assim: as inibições congeniais, que a pessoa já nasce com dificuldades, as mutilações imprevistas, perde-se um braço, uma mão, as enfermidades dificilmente curáveis, de longo curso, crônicas, limitantes, elas estão catalogadas na tabela das provações necessárias como certos medicamentos. Então, há muitas vezes a enfermidade é o nosso próprio medicamento. É bem interessante nós pensarmos nisso. Ela é o recurso da cura, como certos medicamentos imprescindíveis figuram na ficha de socorro ao doente. Então, nós temos lá uma contabilidade divina e os nossos desacertos são tantos, mas consta lá, olha, o remédio necessário. Está constando, o remédio necessário para essa pessoa seria essa enfermidade. É o remédio necessário. Então, as enfermidades, elas estão no rol das oportunidades. Toda emoção violenta, nós já o sabemos, sobre o corpo físico e sobre a engrenagem perispirítica, funciona, aqui o Emmanuel coloca como martelada. E nós poderíamos dizer como tóxico nas engrenagens sutis do perispírito, como verdadeiros corrosivos que nos envenenam e dilaceram. E aquelas regiões dilaceradas do nosso perispírito ou entumecidas pelas nossas imagens mentais vão criando zonas mórbidas, zonas doentes, zonas enfermiças. E chega um momento que o espírito, tendo ou não o planejamento para viver aquilo eclode no corpo físico. Chega um momento que a malha perispirítica rompe com as inquistações doentes, com os graves transtornos emocionais que ficamos retendo em nós. E às vezes nós temos a ingenuidade de achar que quando eu retenho o mal que há em mim, ele não aparece. E quando nós retemos, ele é vivo, ele se comunica nos nossos relacionamentos por vibrações. E chega um momento que essa vibração, ela se densifica de tal forma que se materializa na forma de enfermidades. Então, se não é aconselhável, diz Emmanuel, envenenar o aparelho fisiológico pela ingestão de substâncias que o aprisionem ao vício, é imperioso evitar os desregramentos da alma que lhe impõem desequilíbrios aviltantes, quais sejam aqueles auridos nas decepções, nos dissabores que adotamos por flagelo constante do campo íntimo. Muitas vezes, nós minimizamos os nossos desequilíbrios, dizendo que nós não temos ódio de ninguém, que não temos grandes inimigos. Isso é um fato, isso já pode ser um fato na nossa vida. Mas os espíritos superiores fazem referência a pequenas gotas do dia a dia da enfermidade dos nossos pensamentos sobre nós mesmos. Então, por exemplo, cultivar melindres, desgostos, irritação e mágoa, que é de todo dia para uma grande maioria, é o mesmo que semear espinheiros magnéticos. É o mesmo que se intoxicar, é o mesmo que se corromper, porque é aquilo que nós chamamos das emoções corrompidas. As nossas emoções corrompidas, que diz o Evangelho, e viciosas, são essas que no dia a dia nos desagregam a organização do pensamento e desagrega o funcionamento do nosso perispírito. Então, guardemos assim, diz Emmanuel, compreensão e paciência, bondade infatigável e tolerância construtiva em todos os passos da senda,
porque somente ao preço de nossa incessante renovação mental para o bem, com o apoio do estudo sobre o serviço constante, é que superaremos o domínio da enfermidade. Nós estamos falando que quando nós sentimos em nós a bênção que foi ter passado ou estar passando por determinada enfermidade e tendo feito mudanças profundas, nós teremos gratidão por ela. Chega um momento em que nós vamos ter gratidão de ter passado uma limitação, porque ela nos trouxe um incentivo a educar em nós impulsos que sem esta enfermidade nós não conseguiríamos ainda. Então, nós estamos refletindo sobre como aproveitar as oportunidades para que possamos viver a lei do amor. Nós abrimos esse tema para estudarmos porque definitivamente nós vamos precisar fazer uma pergunta para nós mesmos. Qual é o nível de consciência que nós temos que todas, indistintamente, todas as doenças que duram mais que algumas semanas são causadas por nós mesmos? Qual é o nível de consciência que a gente tem sobre isso? É bem importante que a gente pense nisso. E quando nós estamos frente a uma enfermidade que foi criada, estabelecida por nós mesmos, como que a gente age? Porque se aquela doença, aquela enfermidade crônica é fruto daquilo que nós reiteradamente pensamos e fizemos a partir de uma personalidade desajustada às leis de amor, porque as leis divinas são leis de amor, como nós vamos lidar com a doença? Como que é esse processo? Porque quando a doença aparece, o que a gente faz? Vamos ao médico, vamos para um tratamento e gastamos, muitos de nós gastamos horas e horas e horas a fio, de um médico para outro médico, de um laboratório para outro laboratório, de um exame para outro exame, e não satisfeitos buscamos outros especialistas e tal, e gastamos numerosas horas, dias, meses, atrás da doença. Mas, e é óbvio que nós precisamos de buscar recursos, sim, na medicina que está aí, nos profissionais que estão aí, nos medicamentos que estão aí, para nos aliviar. Mas definitivamente isso não vai nos curar. Mas não vai mesmo, de maneira nenhuma. Vai dar um alívio, porque é uma condição de Deus nosso Pai de sempre estar por nós, nos auxiliando. Mas de maneira nenhuma isso vai nos curar. Então, porque se nós estamos doentes do corpo, é necessário que a gente identifique com muita clareza a doença da alma, que vem causando isso no corpo milenarmente. Então, há espíritos com tendência a tumores.
e aquela característica da personalidade não transformada, o que acontece? Toda vez que o ser expressa seus conteúdos destrambelhados, o adensamento daquelas energias destrambelhadas no perispírito vão intumorizar. Há espíritos cuja característica da enfermidade da personalidade vai destruir o sistema locomotor. Sempre, entre aspas, nessa reencarnação, na passada, nas 3 para trás, nas 5 para trás, quer dizer, a nossa questão de enfermidade não é assim, olha, nessa enfermidade eu vou ficar com câncer, na próxima enfermidade eu vou ficar com paralisia cerebral, na outra eu vou ter tal coisa. Não. Os espíritos superiores nos esclarecem que o tipo de enfermidade que a gente traz nos acompanha há milênios, porque nós nos viciamos naquela forma de ser, e aquela forma de ser em nós causa aquele tipo específico de enfermidade. Isso é tão verdade que muitas vezes um espírito surge com um tipo de câncer, ele tira aquele câncer, dali um pouco, alguns anos, um tempo, parece outro, que não tem nada a ver com aquele. É a predisposição que aquele espírito tem de destrambelhar suas próprias células a partir do que ele pensa. E se nós não compreendermos isso profundamente, e nós estamos falando, né, sobre as inibições sexuais e outras enfermidades, um espírito hoje com uma inibição sexual, na próxima ele volta de novo se ele não corrigir. Não é o castigo de Deus, nada disso, é que a forma como ele elabora o pensamento dele causa aquele tipo de patologia nele. É uma especificidade que nós trazemos na nossa intimidade. E quanto tempo a gente vai levar para compreender esse tipo de situação em nossos espíritos? E a gente vai chegar, então significa que na próxima existência, quando eu tiver 40 anos de novo, ou 50, eu vou ficar desse jeito que eu estou agora? Significa. Exatamente isso. Exatamente isso que significa. Porque há milênios nós estamos nessa situação. Esse câncer de hoje, ele é fruto dos mesmos desajustes de um padrão mental que eu venho trazendo há 10 reencarnações, há 20 reencarnações. Porque é assim que o organismo físico, que a malha perispirítica, vaza a enfermidade. Em mim é assim. Então, na hora que o corpo está doente, se eu não tomar conta de verdade e reestruturar um pensamento sobre aquela circunstância, não tem caminho. Porque, ok, nós vamos passar uma temporada saudáveis, porque com todos nós é assim. Na grande maioria, o que acontece conosco? Na juventude, um quantum de fluido vital muito poderoso e potente barra até certo ponto a grande maioria das nossas doenças, das nossas enfermidades. E outro dia nós estávamos comentando aqui um capítulo dos Mensageiros que, ao ler, até parece anticientífico,
porque é de tanta profundidade e a gente tem tão pouco conhecimento sobre essa área, que a gente fala assim, nossa, mas será que isso é verdade? Né? Mas André Luiz explica que, analisando um espírito que estava a alguns minutos de desencarnar, ele mostra que uma grande quantidade de enfermidades, de bacilos, de vírus, de bactérias, de micro-organismos, de fungos, de todas essas doenças que a gente conhece, de repente naquela hora, aquela mente não acostumada a uma disciplina do seu campo mental, fica numa situação de flacidez orgânica, que tudo aquilo aparece naquele instante. Então ele fala lepra, tuberculose, e vai falando um monte de doença. Aí a gente pensa, mas espera aí, aquela pessoa não tinha lepra, aquela pessoa não estava com tuberculose. Mas todos aqueles organismos que estavam ali, que nós entramos em contato em algum momento e que as células conseguiram inquistar, as células de defesa conseguiram anular, de repente elas explodem e causam aquele estado de morbidez. Então, o que nós estamos querendo dizer com isso? A gente vai precisar ter vergonha. Desculpa o termo, gente. Nós vamos precisar ter vergonha do estado que a gente se encontra. E perceber que a nossa doença física é só a pontinha do iceberg das nossas imensas questões ligadas a um personalismo extremamente enfermo. E que não adianta a gente pensar, nossa, espero que a morte chegue logo, que eu me livre desse mal que eu estou sentindo, porque isso voltará na próxima existência. Isso voltará na próxima existência com certeza, se eu não aproveitar esse momento de transformar as características da minha personalidade doente. Isso vai voltar, com certeza. Então, nós vamos ler um texto de Emmanuel, do Fonte Viva, intitulado Estás doente? É um comentário de Tiago que diz assim: é a oração da fé, e a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. Todas as criaturas humanas adoecem. Todavia, são raros aqueles que cogitam a cura real. Se te encontras enfermos, não acredites que a ação de medicamentos, cirurgias, aí eu já estou pondo as minhas palavras, não é de Emmanuel, ação de medicamentos, cirurgias, a ação de procedimentos de toda natureza. Então, a ação medicamentosa através da boca ou dos poros te possa restaurar integralmente. Não vai. É só momentaneamente, é um alívio que Deus está nos concedendo para que tenhamos tempo da transformação real. O comprimido ajuda, a injeção melhora. Entretanto, nunca te esqueças de que os verdadeiros males procedem do coração. Então vamos lá. Os verdadeiros males que drenam para o nosso corpo físico, na forma de doença, procede de um coração endurecido, de um coração distante do amor, distante demais do bem e da verdade. É daí que resulta a doença.
A mente é fonte criadora. A vida, pouco a pouco, plasma em torno dos teus passos aquilo que desejas. Essa frase, gente, se a gente compreender, se a gente sentir e aproveitar o que certamente esses espíritos superiores levaram milênios para articular na forma de palavras essa verdade extraordinária, tem grande chance da gente se curar. Vou ler de novo. A vida, pouco a pouco, plasma em torno dos teus passos aquilo que desejas. Então, o que nós desejamos? O que eu estou desejando agora vai necessariamente me compor de forma definitiva ou transitória. Então, o que eu estou desejando agora, que seja uma coisa bem simples, isso vai me compor. Se for coerente com as leis, é definitivo. Se não for coerente com as leis, eu vou ter que arrancar, ou hoje, ou amanhã, ou daqui a um século, não importa. Mas o que eu desejar agora, nesse instante, já é parte de mim. Já me compõe. Então, quando eu desejei que você fizesse isso ou aquilo, porque facilitaria a minha vida, quando eu desejei ter isso ou aquilo que não me pertencia, quando eu quis alguém porque atendia uma necessidade puramente instintiva, quando eu desejei isso, aquilo, aquilo outro, aquilo me compôs. E aquela minha predisposição que eu venho carregando secularmente vai ser o ambiente drenador daquele desejo. É por ali que eu vou drenar a sombra que eu me mantei nesta hora por um desejo contrário às leis divinas. De que vale a medicação exterior se prossegues tristes, acabrunhados e insubmissos às vontades do Pai? Do que vale, gente? Esse tratamento que a gente está fazendo, do que vale? Uma melhora de 3 dias, de uma semana. Então por que eu já não faço logo a mudança? Por que eu não rompo definitivamente com esses pensamentos que me causam esse mal, que me limita, esse mal e que me limita, que me constrange? Por que eu não vou direto ao ponto e me trato? Porque esse nível de rebeldia, de outras vezes, pede o socorro dos médicos humanos ou de benefícios espirituais, mas ao atingir as primeiras melhoras, abandona os remédios e o conselho salutar e volta aos mesmos abusos que te conduziram à enfermidade, buscando de novo os mesmos pontos drenadores. Que estado de loucura, gente, é essa que a gente vive nos tempos atuais, século XXI? Por que nós não paramos com isso definitivamente? Por que não interrompemos esse lado insano da nossa personalidade? Como regenerar a saúde se perde longas horas na posição da cólera ou do desânimo?
Porque cólera e desânimo é um pêndulo que ora está numa posição, na outra está na outra. Quando uma pessoa colérica deprime, é muito difícil o psiquiatra tirar ela da depressão. É muito difícil. É gravíssimo. Porque a força da cólera acumulada no perispírito rompe a malha perispirítica. É muito difícil o medicamento fazer efeito. Substitui um pelo outro, pelo outro, pelo outro, pelo outro, e a resposta é mínima. É mínima. A indignação rara, quando justa, é construtiva de interesse geral. É sempre um bem, quando sabemos orientá-las em serviço de elevação. Contudo, a indignação diária que todos nós temos, por que você não fez isso? Por que você não olhou aquilo? Por que você não fez desse jeito? Por que você é assim? Né? Essa indignação que a gente cobra do outro, que o outro não está pronto para dar, essa indignação diária, a propósito de tudo e de todos e de nós mesmos, é um hábito pernicioso de consequências imprevisíveis. Agora é uma frase minha. Imprevisíveis na nossa saúde. O desalento, por sua vez, é clima anestesiante que entorpece e destrói. E que falar da maledicência e da inutilidade com as quais despendes tempo valioso e longo em conversação infrutífera, extinguindo as tuas forças. Porque para eu falar mal de alguém, para eu fazer um comentário inadequado, eu preciso de mais de fluido vital. Porque para eu me contrapor às leis divinas, eu preciso de uma força excomunal de fluido vital. E essa força de fluido vital que eu uso para alimentar os meus pensamentos equivocados, eles me faltam na hora que uma doença qualquer, que não teria nenhuma gravidade, me atinge, mas que naquela hora, naquela semana, eu gastei o meu quantum vital na raiva, na indignação, na acusação. Que gênio milagroso te doará o equilíbrio orgânico? Que milagre que vai acontecer para dar o que nós todo dia destruímos com a nossa forma de ser? Se não sabes calar nem desculpar, se não ajudas e não compreende, se não te humilhas para os desígnios superiores, nem procura a harmonia com os homens, da onde vai sair esse milagre? Por mais se apresentem socorristas na terra e no plano espiritual em teu favor, devoras as próprias energias, vítima imprevidente do suicídio indireto. Por mais que um amigo espiritual te busque para te socorrer, por mais que um médico desvelado se debruce sobre você com todo o seu conhecimento e inteligência, por mais que um enfermeiro te ampare, por mais que um medicamento de última geração entre em você, eles têm pouco efeito, porque nós consumimos de forma devoradora as nossas próprias energias. Se estás doente, meu amigo,
acima de qualquer medicação, aprende a orar e a atender, a auxiliar e a preparar o coração para a grande mudança. É pena que o horário está chegando, mas pelo amor de Deus, vamos ouvir essa frase. Por misericórdia. Por misericórdia, vamos ouvir essa frase. Ela não foi trazida para nós para ficar ao vento, ao sabor da nossa ignorância. Se estás doente, meu amigo, acima de qualquer medicação ou tratamento, esse tratamento já é por minha conta, aprende a orar e a entender e a auxiliar e a se preparar para preparar o coração para a grande mudança. A doença se instalou em você apenas e tão somente para você, pelo coração, fazer a grande mudança na sua personalidade, que tem te levado às mesmas manifestações enfermiças há mais de muitos e muitos séculos. Desapega-te dos bens transitórios. Larga isso para lá. Presta atenção que você é espírito. Não fica agarrado em nada. Foge à brutalidade. Foge à brutalidade. Deixa de ser bruto com o seu irmão, com aqueles que estão ao seu lado. Enriquece os teus fatores de simpatia pessoal pela prática do amor fraterno. Não busca, não manches o teu caminho, serve sempre, trabalha na extensão do bem. Guarde ideal, superior, que te ilumine o coração. Cultiva a oração viva da fé em todos os teus passos, aqui e além. E o Senhor te levantará. Refletamos. Fazer a prece. Senhor Jesus, divino amigo das nossas vidas, mil vezes obrigado, Senhor, por este momento em nossas vidas, que o Senhor nos chama à transformação do coração, Mestre. Que nós possamos abandonar de maneira definitiva a forma destrambelhada que vivemos, os comportamentos equivocados que fazemos questão de vivenciar para mostrar o lado sombrio que ainda há em nós. Que nós possamos ainda ter tempo nesta existência, Senhor. Para nos modificarmos.
Muitos de nós temos desencarnado milhares de vezes, porquanto do nosso sistema imunológico temos pego enfermidades e desencarnado centenas de vezes, aniquilados no corpo físico por agentes que nos invadem, por não encontrar em nós a disciplina de uma mente interessada em se iluminar. Estamos fartos, Senhor. Nos encontramos esgotados dessa situação miserável que é a nossa realidade espiritual. Tenhamos a coragem, Senhor, de deixar para trás o homem velho, aquele que promove a dor na sociedade em que vivemos. Estamos cansados, Senhor, de nos arrastarmos com as nossas enfermidades, de sermos aqueles espíritos sempre necessitados de alguém para olhar por nós, para derramar azeite e vinho nas nossas feridas. Estamos sempre por aí caídos no caminho. Estamos necessitados, Pai, de sair desta condição que nos encontramos há milênios, de nos tornarmos teus discípulos, Senhor. De nos apropriarmos dos conteúdos divinos que trazemos e com eles instalarmos em nossa intimidade, Senhor, a saúde verdadeira. Ampara-nos, socorre-nos por misericórdia, Senhor, concede-nos uma chance a mais, para que possamos ainda nesta existência aproveitarmos destas lições e nos socorrermos. Sê conosco, amigo, divino amigo das nossas vidas, que se entregou àquela cruz infame para nos ensinar a amar, para nos ensinar a perdoar, para nos dar a lição eterna de como seguir no caminho luminoso do bem e da verdade. Não sejamos mais indiferentes àquela tarde tão nefasta, que de braços abertos o Senhor olhou para nós e nos convidou para segui-lo. Ampara-nos e fortalece-nos sempre e para sempre.